Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, a gente inicia aqui na seção 4, Mãos na Massa, e é a aula, onde a gente vai estar vendo aí o framework numa perspectiva mais prática, colocando de fato, a mão no código e no projeto de hardware. Então, a gente vai iniciar aqui com o diagrama de requisitos. Esse diagrama de requisitos a gente já explorou esse requisito aqui de luz acesa na aula anterior, mas nessa aula a gente vai explorar ele no contexto completo dos requisitos funcionais. Então, a gente inicia aqui com o requisito de ID 1. Esse requisito, ele diz que o sistema deve ser apto a decidir quando ligar ou apagar a luz com verificações em intervalos de 1 segundo. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Está dizendo que o sistema, quando ele estiver operacional, ele vai estar sempre verificando, fazendo uma verificação em uma periodicidade de 1 segundo para tomar uma decisão sobre a luz estar ligada ou está apagada. O outro requisito que a gente vinha discutindo na aula era 1.1, que é luz acesa, enquanto o ultrassônico detectar um objeto a 30 centímetros ou mais de distância. Então, o que é que acontece aqui? Como a gente já havia comentado, a partir do momento que o objeto ele sai de uma área crítica, o sistema embarcado está tomando como ação lançar um alerta, que é justamente a luz LED ela ficar acesa. E aí essa área crítica ela é a partir de 30 centímetros. Então, deu 30 centímetros ou mais de 30 centímetros, a luz fica acesa. E para esse requisito aqui, a gente tem os componentes de hardware que satisfazem ele, que são a luz e o ultrassônico. O outro requisito funcional, que é 1.2, ele diz o seguinte: luz apagada enquanto o ultrassônico detectar um objeto a uma distância menor que 30 centímetros. Nesse caso aqui, a gente também tem satisfazendo a luz e o ultrassônico, e ele é justamente o oposto do requisito anterior. Então, quando o objeto está dentro da área crítica, que é uma área abaixo de 30 centímetros, a luz ela fica apagada. Coincidentemente, para essa aplicação, os requisitos, os dois componentes que a gente tem, eles estão satisfazendo os dois requisitos. Mas a gente poderia ter um sistema similar a esse, um pouco mais elaborado, que tivesse um motor, por exemplo. E aí, nesse requisito aqui de luz acesa, quando o objeto ele saísse da área crítica, o motor ele poderia acionar aí uma esteira e retornar o objeto para a área crítica, para dentro da área segura novamente. E aí, esse componente de motor, ele estaria satisfazendo especificamente esse requisito aqui. Então, é só uma discussão mesmo para complementar. No nosso caso, a gente vai estar trabalhando só com esses dois componentes. E aí, tendo noção desses requisitos, a gente pode imaginar alguns cenários de uso. No primeiro cenário aqui, a gente tem o caso em que o ultrassônico está medindo 40 centímetros da distância até o objeto. Então, o que acontece é que o objeto ele está em uma área crítica e aí a luz LED ela vai estar acesa. Nesse caso aqui, está sendo ilustrado com um componente de LED, mas no projeto de vocês, eu sugiro que vocês utilizem o próprio LED do Arduino Uno, que ele é conectado na porta 3, que é também o que eu utilizo aqui no meu sistema embarcado, para simplificar a conexão dos componentes. A gente pode imaginar também um outro cenário de uso, que seria o de 20 centímetros. Então, quando o ultrassônico ele mediu aí uma distância de 20 centímetros, a minha luz LED ela é para estar apagada. E aí a prototipagem do sistema eletrônico ela é bem simples e vai ficar a cargo de vocês realizar. Basicamente, vocês só vão precisar de uma placa Arduino e o sensor ultrassônico, desde que vocês utilizem o LED que é embutido aqui no Arduino. Porque também vai ser o LED que no código, como a gente vai estar vendo aqui a pouquinho, ele vai estar sendo usado. Então, consegui minha placa Arduino, consegui o meu sensor, fiz a conexão, já está apto a começar a atividade desse projeto. Como atividade avaliativa, vamos aqui para uma descrição do que é que vai ser cobrado.
Então, vocês vão ter uma pontuação de 0,25 pontos para responder um survey, só para identificar aí níveis de conhecimento e experiência que vocês têm em documentação e em teste. Algo muito importante, pessoal, da gente discutir aqui nesse ponto, é que para o survey não existem respostas certas e corretas. Vocês não vão ser medidos a um nível de, alguém que teve mais experiência, que tem mais conhecimento em teste e em documentação, vai ganhar mais pontos. O que de fato vai pontuar aqui, né, é a discussão que vocês vão realizar respondendo as perguntas e serem sinceros com a experiência de vocês. Daqui a pouquinho eu vou direcionar aqui para o PDF de orientações e aí a gente vai abrir esse survey só para vocês verem como ele é. O próximo ponto aqui é definir 5 casos de testes com BDD e traduzir para o Framework Guimarães. Daqui a pouquinho a gente vai estar vendo como é que seria isso aqui, né? Como é que a gente define o caso. A gente viu agora há pouco os cenários de teste, mas como é que a gente define o caso de teste com BDD? E como é que a gente traduz isso, né, para o código utilizando o Framework? A gente vai estar vendo um exemplo com isso aqui. Mais 0,75 pontos, né, para execução e avaliação do resultado dos testes. Então, defini meu teste com BDD, traduzi ele lá para o framework, fiz a execução desse teste, e aí o que é que eu tive como resultado? O meu teste passou? Ele não passou? Se ele não passou, por que é que ele não passou, né? O que é que eu posso identificar ali, na minha perspectiva de desenvolvedor, do motivo para ele não ter passado? E qual seria a minha solução, né, para de repente identificar algum bug, tem um bug aqui nessa parte do código, precisa corrigir isso. O que é que seria, né, a proposta de vocês para a solução? Isso quando o teste não passar. E por fim, a gente tem aqui mais 0,25 pontos para responder um questionário de satisfação. Esse questionário também está no modelo do PDF, né? Eu vou abri-lo aqui. Então, o PDF que eu disponibilizei para vocês, a atividade vocês vão estar me enviando, né, até às 15 horas da terça-feira, nesse e-mail aqui, que é o meu e-mail pessoal, para que eu consiga corrigir e passar a pontuação para o professor Leonardo. Então, a primeira questão, né, que seria a do survey, vocês vão acessar esse link aqui e responder esse survey. É só, de fato, né, uma pesquisa para discussão de quais seriam os projetos que vocês já desenvolveram com Arduino, se vocês documentaram, se documentaram, né, qual tipo de documentação utilizaram, se testaram também qual tipo de teste foi feito. Então, é um survey bem tranquilo. Depois, né, a gente tem aqui os casos de testes, onde vocês vão estar fazendo essa definição com BDD e a definição com framework. No caso aqui, né, vocês vão desenvolver 5 casos de teste, mais 5 fora esse aqui de exemplo. A gente vai estar discutindo isso aqui com detalhes daqui a pouquinho. Depois, vocês vão executar o caso de teste. E aí, tendo executado, se o teste falhar, vocês têm que discutir aqui o motivo dele ter falhado e se vocês conseguiram encontrar aí alguma proposta para a solução. E depois, né, pegando esse modelo, vocês vão responder esse questionário aqui de satisfação, que são perguntas, né, sobre como vocês se sentiram utilizando o framework, quais foram a perspectiva de vocês em relação à documentação que a gente mostrou aqui, a como pegar os casos de teste, né, dessa documentação e discutir um pouco, né, caso se sintam à vontade. Então, essa seria a atividade avaliativa. Para o projeto, né, vocês vão utilizar o código desse repositório aqui. É muito importante que vocês utilizem especificamente ele. Ele é um projeto que, para quem explorou, né, a documentação do link que eu disponibilizei na aula anterior, ele também está lá, mas vocês precisam pegar o desse repositório aqui, fg-ultrasonic-lite. Então, vocês vão clonar aqui, né, ou baixar no zip. Eu já tenho no meu computador, então vou utilizar o do meu computador. E vamos lá. Isso aqui a gente vai discutir daqui a pouquinho. Porque primeiro, né, eu quero mostrar para vocês alguns aspectos dos outros ambientes, que não só o ambiente de teste utilizando o framework. Então,
O primeiro ponto, né, que a gente tem aqui é a função main. Na verdade, vamos logo estudar um pouquinho na estrutura de como ficou a estrutura do projeto. Então, pela configuração que a gente tinha feito, a gente já tinha a pasta de teste. Aqui em teste, né, agora eu tenho uma classe que é o System Testes, que é onde eu vou colocar os meus casos de teste de sistema. Isso aqui a gente vai estar vendo com detalhes daqui a pouquinho. No SRC, eu continuo com minha função main, que é onde a gente vai estar, né, discutindo sobre como acionar os ambientes e como é que esses ambientes operam. Aqui na lib eu tenho tanto a biblioteca do Arduino Unity, que a gente viu como instalar na aula anterior, como a do ultrassônico. A do ultrassônico, né, porque esse projeto ele usa o componente ultrassônico, então se torna uma dependência. Eu preciso instalar essa biblioteca. A gente tem aqui também o Framework Guimarães, que a gente fez também a instalação dela na aula passada. E tem a classe de Embedded System. Essa classe aqui é onde a gente tem a lógica de funcionamento do nosso sistema embarcado. A gente tem aqui algumas outras pastas novas, né, e arquivos. Então, a gente tem aqui o gitignore, tem esse assets, mas elas são pastas complementares, né, para uma documentação que eu fiz aqui no README. Então, essa é uma documentação também que vocês podem estar consultando, caso tenham aí alguma dúvida sobre a configuração e organização do projeto. Ela tem uma descrição bem detalhada, né, sobre métodos, funções, os arquivos também que foram definidos e as responsabilidades de cada arquivo. Então, a gente inicia aqui na função main. A função main, a única coisa que vocês vão precisar estar trabalhando nela é escolher qual variável, né, dessas daqui vocês vão escolher. E aí essas variáveis, elas são justamente as variáveis que vão definir o ambiente. Então, elas não podem estar duas ao mesmo tempo ou as três ao mesmo tempo. É necessário, né, que elas estejam apenas uma por vez. Então, a primeira que a gente tem aqui é a do ambiente de criação, que é onde a gente tem a lógica de controle. A segunda é a do teste de componente, a gente vai estar executando daqui a pouquinho. E a terceira é o de teste de sistema, que a gente vai também estar executando. Então, definir aqui que a minha lógica eu quero a do comportamento, né, o Create Environment. E aí, o que é que eu tenho, né, como lógica de comportamento? A gente pode até analisar, né, no visual que no meu VS Code, ele vai deixando qual ambiente foi selecionado, ele mostra, né, com destaque maior aqui no texto. Ele deixa o texto mais nítido. Nos outros que não foram selecionados, ele deixa o texto mais opaco. Então, vou abrir aqui a minha classe de Embedded System. E o que é que eu tenho nessa classe? Né, vamos passar aqui por ela. Basicamente, eu tenho a definição dos meus componentes que eu vou utilizar. Então, vou utilizar a luz, ultrassônico. Aqui, né, um método construtor, método de configuração. No método de setup, eu crio, de fato, esses componentes. Então, no componente luz, eu estou criando ele lá no pino 13. E o meu componente ultrassônico, eu estou conectando ele, né, ao pino 4 e ao pino 5. Eu tenho também a descrição aqui de quais foram os pinos. No caso, o trigger foi o 4 e o echo foi o 5. Com essa parte aqui, pessoal, né, a programação, de fato, vocês não vão precisar se preocupar, ela já está feita. O que vocês vão precisar, de fato, né, se preocupar para a atividade avaliativa é a definição dos testes e a execução desses testes junto com o framework. Isso aqui eu estou passando mais a nível de conhecimento e de compreensão, né, do código que vocês vão estar testando. Então, definir aqui no meu setup, né, que é aquela função que ela é executada uma vez, eu tenho aqui o meu loop, que é a função que ela fica em execução enquanto o Arduino estiver conectado à energia. Então, aqui no loop, o que é que eu tenho? Eu tenho uma variável de distância, que ela está medindo aqui o valor que é lido lá do ultrassônico, e aí com base no valor aqui da distância, eu tomo uma decisão. Então, se essa distância aqui ela for menor do que 30 centímetros, a luz ela vai executar um comando de escrita e vai executar esse comando de escrita para um valor de long, né, um valor de desligado. Depois ela espera aqui um segundo, e aí aqui, né, a gente teria uma outra verificação. Então,
Se for 30 centímetros, a gente for aqui. Se não, a gente poderia também, né, colocar um else aqui, que seria justamente o caso contrário. Ele nunca entraria nos dois ao mesmo tempo. Então, se não, se a distância for maior ou igual que 30 centímetros, a gente vai pegar a luz e vai escrever nela um comando de ligado. E aí espera também um segundo para depois voltar para o loop novamente, que é onde a gente faz uma nova leitura da distância e toma uma decisão com base nessa leitura. Como eu tinha passado para vocês, né, já tinha discutido algumas vezes, o VS Code ele fica identificando aqui como falha de compilação, mas na verdade essa falha, né, ela não existe. Aqui é a instância do Embedded System, que é onde a gente faz uma descrição, né, o framework ele solicita para a gente uma descrição básica do que é que o sistema ele faz, uma descrição textual, e quem foi o autor desse sistema. Então, algo bem tranquilo. Eu vou colocar aqui em execução, né? A gente está aqui no Create Environment. Então, vou buildar, né? Primeiro, vamos ver se o build está ok. Pronto, ele buildou com sucesso, né? Enquanto ele estiver assim nesse processo de build, eu ainda vou ver quando eu enviar o código, se ele vai travar a minha voz ou não. Mas enquanto estiver no processo de build, de fato, eu estou evitando falar. Eu vou fazer aqui o upload, e aí quando ele entrar em funcionamento, eu discuto com vocês sobre. Pronto, eu consegui, né, realizar aqui o upload. Ele deu o upload com sucesso. E aí agora eu vou vir aqui no meu monitor serial. Isso, né, pessoal? Porque assim, vai vir no monitor serial por quê? Se aqui dentro do Embedded System a gente não tinha nenhum print. Mas esse componente aqui do ultrassônico, ele está configurado dentro do framework, né? Ele realiza um print do valor que foi lido no ultrassônico. E aí, através desse print, né, a gente tem aqui a informação. Então, por exemplo, o meu sistema aqui, ele está medindo 30 centímetros, e aí eu estou identificando que a minha luz, ela está ligada. Nesse daqui, né, quando deu aqui uma oscilação de 29,30, agora eu coloquei a mão no meio, está medindo 15 centímetros, ele está com a luz desligada. Então, ele está aí com o funcionamento correto. Vou, inclusive, aqui aumentar um pouco a distância, né, tirar o objeto da frente. Pronto. 74, 73 centímetros, ele está também fazendo o comportamento correto, né? Ele está com a luz acesa. Então, aparentemente, a nossa lógica ela está ok, né? Está de acordo. Então, vamos aqui ao próximo testar os componentes. No teste de componente, né, o que é que acontece via linha de código? Se a gente vier aqui tentar identificar o que foi que ele deixou em execução, ele deixou em execução apenas um método aqui, né, diferente. Não mais o do loop, do comportamento, mas o método de run component tests. E aí, esse método aqui, ele vai rodar o teste já configurado no framework, no componente, para o comportamento da luz e para o comportamento do ultrassônico. Então, eu vou colocar aqui para rodar, vou mandar para a máquina, né? Vamos fazer o build primeiro. Pronto, então através do build, né, aparentemente está tudo ok. Vou fazer o upload para o meu Arduino e aí vou esperar ele realizar aqui as interações e faço um comentário com vocês.
Pronto, pessoal. Então, vamos lá, né? Discutir o que é que aconteceu nesses testes de componente. Ele iniciou aqui o teste de componente no componente que estava conectado ao pino 13. No pino 13 está conectado a luz, né? A luz do LED. E aí, por que que os testes, né, em sistemas embarcados propostos junto com o framework, eles são semi-automatizados? Porque eles possuem, né, já uma pré-definição, então isso realiza uma automatização no teste, mas eles são semi-automatizados porque eles precisam de uma interação com o ambiente. E essa interação, né, quem vai estar auxiliando é o desenvolvedor. Então, ele iniciou aqui o teste e aí ele disse, verifique se daqui a 2 segundos o componente vai estar, né, durante um período aí de 10 segundos com valor alto. Isso de fato aconteceu aqui no meu componente, né, ele ficou 10 segundos aceso. Depois, ele fez aqui um novo teste, a mesma descrição, né? Verifique se daqui a 2 segundos o componente vai estar durante 10 segundos com valor de loud, desligado. Então, de fato, isso também aconteceu. E aí, para o componente no pino 13, esses foram os 2 testes executados. E aí, essa verificação, né, ela fica a cargo do desenvolvedor, justamente pelo que eu falei, né, a questão do sistema embarcado precisar interagir com o meio. Então, essa validação ela fica por conta da gente. Então, eu validei, está correto. E aí, ele disse aqui, iniciando o teste conectado no componente, iniciando o teste, né, de componente no pino 4. O que está conectado no pino 4, né, ele pegou aqui o primeiro pino, que é o do ultrassônico. E aí, para o ultrassônico, né, como ele é um sensor, o que é que acontece com os componentes do tipo sensores? Para os componentes do tipo sensores, a gente precisa submeter o sensor a um determinado valor. Então, aqui ele diz, ó, coloque daqui a 10 segundos o componente com valor de 2, né, com valor de 2 centímetros. E aí ele informou aqui o valor lido, porque esse aqui, né, como ele está acessando o componente ultrassônico, e o ultrassônico, sempre que lê um valor, ele já faz o print do valor, ele printou aqui, ó, tô lendo um valor de 3. E aí ele vem aqui com o resultado do meu teste. O resultado do teste de componente, né, você deve afirmar, porque a gente precisa dessa interação, e aí aguarde para responder. Então, o valor esperado do teste era 2, que foi esse aqui, que ele pediu para submeter o componente a um valor de 2, e o valor lido, né, foi esse aqui do print, que é o print lá do ultrassônico. Então, o componente ele foi submetido a um valor de 3. E aí aqui entra um ponto muito interessante para a gente discutir, que é o quão crítico, né, a minha medição vai ser. Aqui a gente teve uma diferença de 1 centímetro. Será que esse 1 centímetro, né, para o sistema que eu estou aplicando, ele é muito crítico ou poderia variar aí 1 centímetro, 2, se for o caso? Então, essas questões, né, são todas especificações que a gente faz ao longo do projeto com o sistema embarcado. No nosso caso aqui, né, eu não entrei em detalhes com isso, sobre variação de valores, não deixei especificado no projeto. Então, deixo também, né, a cargo de vocês. Se vocês vão querer ser críticos quanto a isso, então, eu quero que seja especificamente 2. Então, se for especificamente 2, a gente teria aqui que executar esse teste novamente. Vim aqui, né, no meu caso eu não vim com a régua, mas aí vim com a régua, analisar se de fato foi 2, o que é que está acontecendo. Se, né, de repente aí o componente em si ele não está atendendo esses 2 centímetros, trocar para componente, né? Às vezes é calibração do sensor. E aí os próximos testes aqui são repetitivos, né? Apenas variando o valor. Então o próximo teste seria para colocar o valor de 20. O ultrassônico ele leu aqui um valor, né? Que eu submeti ele a um valor de 22. Então ficou para eu analisar essa questão aqui mais crítica. E no último teste, né? Proposital, eu fiz isso proposital, ele pediu um valor alto de 400 centímetros, né, 4 metros, e aí eu coloquei um valor de apenas 29 centímetros. Então, com isso, a gente encerra aqui os testes no ambiente de componente teste e vai iniciar agora aqui no de System Test. Pronto, nós entramos aqui, né, no último ambiente. Eu dei um pause aqui na gravação do vídeo para poder subir esse ambiente aqui para o sistema embarcado. Como ele é um ambiente mais lento, né, eu não quis deixar aí o vídeo esperando todo esse tempo. Mas antes da gente analisar aqui no terminal o que é que está acontecendo, vamos ver, né, o que é que ele
permitiu ser executado aqui na função loop. Então, ele chamou a classe de systemTest e chamou o método run. Esse método run aqui, ele possui, né, o auxílio da classe Arduino Unity, do run, lá do Arduino Unity, que é justamente o que vai executar tudo que foi definido como caso de teste. Antes de entrar aqui, né, nos casos de teste, vamos analisar o que é que essa classe faz. Essa classe, ela possui métodos padrão, né, em todo projeto vai existir aqui esses métodos padrões, o que vai diferenciar apenas o caso de teste que a gente definiu no código. Então, o primeiro método aqui é o que a gente realiza o print do nome do código, espera aí 10 segundos, faz o setup da máquina, chama o Embedded System para, né, executar a lógica de controle, que é justamente nesse momento aqui, né, como a gente discutiu lá na primeira aula, que a gente vai salvar o histórico das interações para saber tudo que aconteceu. E aí, tendo salvo isso aqui, né, a gente printa aqui, isso aqui é opcional, a gente printa esse histórico para ter essa informação aqui no console e vai para a execução do caso de teste. Depois, né, quando a gente sai, após caso de teste, a gente limpa o histórico para quando a gente for executar um novo caso de teste, a gente pega aí um histórico limpo. E aqui no método run, que é o método que vai executar todos os casos de testes definidos. Antes de vir aqui, né, para o teste em código, a gente vai voltar lá para o slide, que é para discutir um pouquinho sobre casos de testes com o BDD. Então, aqui no slide, o que a gente tem, né, é um cenário. Aqui no slide anterior a gente tinha o clone do repositório, isso aqui a gente já passou. Então, aqui a gente tem um cenário de teste. Então, vamos imaginar aí que a gente vai testar, né, o caso, a situação em que a minha luz LED ela fica desligada, que é justamente quando eu estou medindo no intervalo de 0 até 30 centímetros. Nesse caso aqui, com o BDD, o que é que acontece, né? Eu defino um contexto. Então, o contexto aqui do meu teste é que o meu sistema ele vai estar operacional, ele vai estar funcionando, e o ultrassônico, né, ele vai estar medindo aí menos de 30 centímetros. Então, é o intervalo, né, em que o objeto está a uma distância segura. E aí a gente define como é que o sistema vai estar. Então, dado que o sistema está funcionando corretamente, e aí essa é uma premissa, né, para que eu tenha, de fato, o sucesso no meu teste. O sistema tem que estar funcionando. Quando o ultrassônico mediu, por exemplo, aí 20 centímetros, está dentro do intervalo, né, menor que 30 centímetros, o que é que deve acontecer? Então, quando o ultrassônico mediu 30 centímetros, então deve, né, ocorrer que o meu LED ele vai estar desligado. E aí o BDD, a gente pode pensar nele, né, contextualizar ele como uma descrição textual de um cenário de uso do meu código. E aí a gente, para facilitar essa descrição, a gente utiliza aqui essas palavras-chave, que é a definição do contexto, né? Qual é o contexto aqui no meu teste? Ele é um contexto para um caso de alerta, para um caso que não é para estar né, alertando nada, um caso seguro. Então, esse é o contexto. E aí eu vou dizendo, qual é a condição, né, do meu sistema, dado que o sistema vai estar aí ou funcionando ou não funcionando. Quando ele for submetido a uma determinada situação, no caso aqui o ultrassônico medindo 20 centímetros, então ele deve ter uma ação, né? Ele deve ter uma reação a essa submissão. E aí, para isso, a gente tem que o LED vai estar desligado. E aí, nesse caso aqui, a gente tem vamos ver aqui. Os slides acabaram, então a gente já vem aqui, né, para a definição em código. Então, pensem, né, nesse caso de teste aqui, caso de teste, o cenário que a gente vai testar é o de 0 a 30 centímetros. E aí a condição, né, a reação do sistema é que o LED ele deve estar desligado. Então, para esse caso aqui, a gente definiu aqui um teste, que aí a gente coloca aqui uma descrição, né, desse teste de 0 a 30 centímetros, e aí a gente entra no nosso método, né, da classe de systemTest,
passando aqui o nome do teste. Ao entrar nesse método aqui, né, a gente vai ter um histórico do que é que aconteceu no sistema embarcado. E ao entrar também, né, volta aquele ponto de que o teste ele é semi-automatizado. Então, vamos imaginar aqui, a gente está testando um cenário em que o ultrassônico ele deve medir de 0 a 30 centímetros. Eu posso colocar o ultrassônico para medir 40 centímetros? Não, né? Não vai estar condizente com o que o meu teste ele vai testar, o que é que ele vai validar. Então, eu tenho que ter essa noção, né, de analisar o que é que o teste vai testar e submeter o sistema a essa condição. Então, tendo submetido aqui a essa condição, tendo salvo o histórico ele é printado, e aí eu vou, né, validar o meu teste. Então, será que o meu teste passou? E aí, lá na primeira aula, a gente discutiu sobre as assertivas, né? E a gente discutiu uma assertiva bem básica, que era a assertiva de igualdade, analisar se dois valores eram iguais. Nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando o assert true, né, que é para saber se o retorno, a resposta de algum método, ele é verdadeiro. E aí, o que é que a gente vai estar, né, validando com esse assert true? Aqui, a gente acessa o comportamento do componente. Então, para acessar o comportamento, né, vai lá na classe Embedded System, que é a do comportamento do sistema embarcado, pega o ultrassônico, pega o comportamento do ultrassônico, né, e aí volta também a costurar com outro ponto que a gente discutiu na primeira aula, que para auxiliar o teste, a gente utiliza, né, o ponto-chave é ter o histórico e ter também a definição do comportamento que aquele sistema, que aquele componente deve obedecer. No caso aqui do ultrassônico, né, ele é um sensor, e aí com esse método aqui, no behavior, de raise sensor, VI, VF, eu estou dizendo que, eu quero que seja verdadeiro que o meu ultrassônico, né, o comportamento dele, tenha assumido aí durante esse meu teste no histórico um valor que esteve dentro desse intervalo, né, no intervalo de VI, que é o limite inferior do intervalo de 0 e o limite superior de 30. Então, eu quero que isso aqui seja verdadeiro para o meu teste. E aí, se eu não submeter, né, o sistema embarcado a essa condição, então, por exemplo, eu coloquei 40 centímetros no meu sistema embarcado, ele já vai falhar o teste aqui. Mas se eu submeter no intervalo correto, ele passa. E aí, né, ainda falta o complementar desse caso de teste. Porque como a gente vê aqui no cenário, nessa figura, tudo bem, a gente tem que ter esse intervalo de 0 a 30 centímetros. Mas a gente também tem que analisar a condição da luz, né, que é um componente de atuador. Então, a luz, ela estava apagada nesse contexto. E aí, para isso, a gente utiliza aqui novamente o assert true. Dessa vez, a gente acessa, né, o comportamento da luz e aí espera que a luz, que é um atuador, ela esteja em um valor de baixo. Então, a gente espera que isso aqui seja verdadeiro. Se essas duas condições forem satisfeitas, a gente vai ter um teste aí que está passando e eu vou, né, acionar aqui o exit do meu system test, que é justamente, né, para limpar o histórico. Quando eu fosse aqui para um próximo caso de teste, meu histórico ele estaria limpo, né, inicializado de forma correta. Então, eu vou executar isso aqui, vou pegar a resposta no terminal e volto para discutir com vocês. Pronto. Então, vamos analisar aqui, né, o que foi que aconteceu. Ele printou o teste que eu coloquei em execução, printou também o histórico. Na verdade, printou primeiro, né, o valor lido no ultrassônico, que foi aquele print que a gente comentou que tinha no componente. Então, ele mediu aqui um valor de 16 centímetros de distância, está dentro do caso desse teste. E aí, ele printou o histórico. No histórico, ele vai informar para a gente 3 variáveis, né? Ele vai informar o tempo que ocorreu aquela interação durante a execução no Arduino, o pino e o valor no respectivo pino. Então, a gente tem aqui que em 10 segundos e 3 milissegundos, né, o meu componente no pino 4, que é ultrassônico,
ele assumiu um valor de 16, que é 16 centímetros. E aí, logo em seguida, a minha luz, que está conectada aqui no pino 13, ela assumiu um valor de 0. Então, o histórico, né, a gente não precisa se preocupar, é de fato só um informativo. E aí, o que o meu teste fez foi, ele acessou esse histórico aqui, ele procurou uma interação no ultrassônico que estivesse dentro desse intervalo, ele encontrou, tá aqui, e depois ele acessou novamente o histórico, procurou uma interação que tivesse com o comportamento de Lau. Ele achou, né, o comportamento desligado, e aí o meu teste passou. Então, esse é o contexto, né, da principal atividade avaliativa de vocês, que é definir os 5 casos de teste, né, fora isso que a gente discutiu aqui em aula, utilizando o BDD. Então, vocês vão fazer essa descrição aqui textual. Depois, vocês vão pegar esse caso de teste, vão traduzir para o framework ultrassônico, para o framework Guimarães, né, conforme esse modelo aqui. Vão executar esses casos de teste. No caso, a gente executou, a gente tem, né, esse resultado aqui. Vocês vão printando isso aqui e vão anexando lá no documento. E quando o teste não passar, vocês vão discutir sobre o que é que aconteceu para aquele teste não passar. E aí, qualquer dúvida, né, novamente estou aí disponível nos comentários da aula. Espero que vocês tenham gostado da experiência. Conto muito, né, com o feedback de vocês aqui no questionário de satisfação. E com isso a gente encerra essa aula. Eu fico no aguardo de qualquer dúvida de vocês. Até a próxima, pessoal.